Bem, pessoal, fazendo aí a correção da atividade de ontem, caminhos da língua sob aposto e vocativo, da página 110. Na primeira questão, pede para releia esse trecho que indica o conto A Aposta. Um dia Nasrudin disse para Fátima, sua esposa: de hoje em diante é você quem vai dar de comer ao nosso burro. Na letra A, nesse trecho, a quem Nasrudin está se dirigindo? Ele está se dirigindo a Fátima, sua esposa, né? Acredito que todo mundo respondeu. Na letra B, assinale a resposta que completa a frase. O trecho destacado refere-se ao substantivo Fátima, que Fátima é um substantivo que é próprio, explicando que ela é a esposa de Nasrudin. Ou substantivo Nasrudin, que também é próprio, explicando que ele é o marido de Fátima. Então, o trecho que destaca-se é o que? É Fátima, o substantivo Fátima, explicando que ela é a esposa de Nasrudin, de acordo com o trecho acima. Então, vocês assinalam o primeiro quadrinho. Na segunda questão, ao falar sobre Nasrudin, o narrador esclarece quem é essa personagem. Então, tem um trecho que diz: naquela cidade, todo mundo conhecia Nasrudin, que é um personagem lá do Oriente. Então, nesse trecho, tá o quê? Tá esclarecendo quem é a personagem Nasrudin, que é um personagem que é lá do Oriente. Se todo mundo conhecia Nasrudin, a quem o narrador se dirige ao esclarecer que ele era um personagem do Oriente, a resposta é: ele se dirige ao que? Ao leitor do texto. Então, pessoal, observando aqui em relação ao destaque, dizendo que é o termo destacado no trecho da atividade 1, quando diz que se refere a Fátima, e no trecho 2, quando se refere a Nasrudin, vamos ver. Então, quando diz assim: um dia Nasrudin diz para Fátima, sua esposa. Todo mundo conhecia Nasrudin, um personagem lá do Oriente. Então, o termo, quando se relaciona explicando e especificando melhor ou esclarecendo algo no que se diz ou que ainda vai ser dito, é chamado de aposto. Então, pelas indagações da primeira e segunda questão, acredito que deu para vocês entender o que é aposto, né? É quando está especificando melhor ou esclarecendo algo sobre o que se diz. Sobre o que se diz ou que ainda vai ser dito. Então, é chamado de aposto, como diz aí. Fátima. Então, quem é Fátima? No caso, Nasrudin disse: Fátima. Quem é Fátima? Sua esposa. Então, tá o quê? Especificando, está explicando quem é Fátima. E também explica também quem é Nasrudin, que é um personagem lá do Oriente. Então, aqui reforçando o que é aposto, é o nome que se dá ao termo, que está se exemplificando ou especifica melhor outro substantivo, que geralmente ele aparece em pausa menor, com vírgula, em parênteses e travessão, que chamamos de aposto, certo? Na questão 3, releia o que Fátima disse ao ver Nasrudin todo sujo de sopa. Meu pobre marido, o que aconteceu? Então, que expressão Fátima usou para se dirigir ao marido naquela situação? Então, a expressão foi meu pobre marido, né? Então,
A quarta questão eu não pedi para vocês fazerem. Tem aí no livro de vocês explicando o que é o vocativo, que vocês já viram também lá na videoaula. Então, vocativo é o termo usado para dirigir a pessoa com quem se fala. No caso, é chamado de vocativo. Tem o exemplo aí da frase que diga: professor, a festa será mesmo no próximo sábado? Então, quem é a pessoa que está se dirigindo? É a professora. Então, é chamado de vocativo porque é o termo usado para se dirigir a uma determinada pessoa com quem se fala. No outro exemplo diz assim: não, turma, a festa foi transferida para o próximo domingo. Então, quando a gente se dirige a uma pessoa com quem quer se falar, se utiliza o que é chamado de vocativo, reforçando que vocativo é um termo que indica o que? O chamamento, ou seja, a invocação de uma pessoa chamando. Pessoal, fazendo aí a correção da página 110, Caminho da Língua, sobre aposto e vocativo, que vocês já viram o vídeo ontem falando sobre aposto e vocativo, e foi pedido para vocês escreverem essa atividade. Hoje estamos fazendo a correção. Primeiro, reler esse trecho que inicia o conto a aposta. Então, tem um trecho que diz: um dia Nasrudin disse para Fátima: Fátima, quem é Fátima? Sua esposa. De hoje em diante é você quem vai dar de comer ao nosso burro. Então, na letra A, nesse trecho, a quem Nasrudin está se dirigindo? Então, ele está se dirigindo quem? A Fátima. Quem é Fátima? Sua esposa. Na letra B, assinale a resposta que completa a frase. O trecho destacado refere-se ao substantivo Fátima, explicando que ela é esposa de Nasrudin, ou substantivo Nasrudin, explicando que ele é o marido de Fátima. Então, a resposta é o primeiro, né? Que o substantivo Fátima. Que substantivo é esse? É um substantivo próprio, que é o nome de pessoa. Então, Fátima, quem é Fátima? Está explicando que ela é a esposa de Nasrudin. Então, ao falar sobre Nasrudin, o narrador esclarece que quem é essa personagem. Lê esse trecho. No trecho diz o seguinte: naquela cidade todo mundo conhecia Nasrudin. Então, quem é Nasrudin? É uma personagem lá do Oriente. Se todo mundo conhecia Nasrudin, a quem o narrador se dirige ao esclarecer que ele era um personagem do Oriente, sim, ele se dirige ao leitor do texto. Então, de acordo com essa primeira e a segunda questão, acredito que deu para vocês entender que essas duas questões estão se referindo ao aposto. O que é isso? É um termo que se relaciona o que? Explicando, especificando melhor ou esclarecendo algo sobre o que se diz ou que ainda vai ser dito. Por isso que é chamado de aposto, quando justifica que Fátima é a esposa de Nasrudin, quando justifica que Nasrudin, ele é o marido de Fátima, que ele é um personagem lá do Oriente. Então, o aposto é o nome que se dá ao termo quando está o quê? Exemplificando ou especificando melhor outro valor do substantivo, porque nesse caso, esse substantivo que a gente está
exemplificando é o que? Um substantivo próprio. Então, para dar valor ao substantivo, se explica, geralmente é uma pausa menor, geralmente é usado vírgula, parênteses ou até mesmo travessão. Então, para se identificar o termo aposto, é nesse sentido aí que ele se refere. Esse termo ele se refere para estar esclarecendo algo sobre o que se diz, o que ainda vai ser dito, certo? Na questão 3, releu o que Fátima disse ao ver Nazirundi todo sujo de sopa. Meu pobre marido, o que aconteceu? Então, que expressão Fátima usou para se dirigir ao marido naquela situação? Então, a expressão foi meu pobre marido. A quarta questão, não pedi para vocês escreverem. Aí tem um termo vocativo explicando o que é o termo vocativo, que ele é usado para se dirigir à pessoa com quem se fala. Então, tem 2 exemplos aí, quando diz assim, professor, a festa será mesmo no próximo sábado? No próximo sábado? Então, a palavra professora é o quê? É o termo usado para se dirigir à pessoa com quem está se falando, com quem está perguntando. E tem outro exemplo, não, turma, a festa foi transferida para o próprio domingo. Então, nesse caso, é chamado de vocativo. Então, o que é vocativo? É o termo que se indica o chamamento, ou seja, uma invocação de uma pessoa chamando a atenção. Geralmente, ele vem isolado por vírgula, ou ponto de exclamação, interrogação, reticência. No caso, quando é uma pausa curta, se usa vírgula. E quando é uma pausa longa, se usa o ponto de exclamação, interrogação e reticência. Então, o vocativo, ele é um termo que indica o que? O chamamento, invocação de uma pessoa chamando a atenção. Então, nesse caso, a festa será mesmo no próximo sábado? Quem? Está se referindo à professora, está fazendo um chamamento, uma invocação de uma pessoa. Então, aí só explicando o que é aposto e o que é vocativo. Na quinta questão, pede para ler a tira da personagem Suriá, que na letra A pergunta que situação escolar comum no começo da aula é representada na tira, né? Então, no começo, ela inicia o quê? Fazendo a chamada dos alunos da classe, que todos ficam respondendo, presente, presente, de acordo com o nome que ela está chamando, certo? Concluindo aqui a nossa correção.